Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na Catedral de Santo Antônio, Patos de Minas, você que reza conosco também através das redes sociais. Nós celebramos hoje, quinto domingo do tempo comum, e a palavra-chave dessa celebração de hoje é vocação. Vocação. Nós ouvimos nas leituras histórias vocacionais, histórias de vocação. Na primeira leitura, vocação de Isaías, profeta Isaías. Nos faz recordar a primeira leitura do domingo passado, que nos falava sobre a vocação de Jeremias. Agora é outro grande profeta da Bíblia, Isaías. O salmo é aquele canto de agradecimento, de louvor a Deus, de confiança no Senhor e ao mesmo tempo de súplica. É aquele canto que se dirige ao Senhor dizendo: termina, Senhor, em mim a obra começada. Que maravilha! Somos obras do Senhor e Ele há de terminar em nós aquilo que Ele começou. A segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo fala da ressurreição. A comunidade de Corinto que Paulo havia formado era uma comunidade ainda jovem e tudo para eles era novidade. Então, embora São Paulo sempre fizesse uma excelente catequese, era preciso sempre estar esclarecendo pontos que talvez não tivessem ficado tão claros. E as cartas de Paulo têm essa finalidade. As cartas de Paulo são cartas catequéticas, são cartas para esclarecer. E certamente surgiu na comunidade de Corinto uma indagação sobre a ressurreição. Vamos de fato ressuscitar? Como isso se dará, sim ou não? Esse capítulo 15 é uma resposta a essa dúvida, a essa indagação. Só que o trecho que a igreja seleciona para nós fala primeiramente da ressurreição de Jesus, mas não vai continuar a tratar do assunto. Então, a nossa leitura é um recorte do capítulo 15, porque tem um foco especial na vocação de Paulo. Em conexão com a primeira leitura, vocação de Isaías. E o Evangelho de São Lucas, a vocação, o chamado dos primeiros discípulos, a história da pesca milagrosa. Tem algumas características comuns nas vocações de Isaías, primeira leitura, Paulo, segunda leitura, e Pedro, André, Tiago e João, o Evangelho de São Lucas, os 4 primeiros discípulos chamados. Primeiro, a iniciativa de Deus. A vocação significa chamado, esse chamado vem de Deus. Então primeiro Deus toma iniciativa. Isaías está dentro do templo, em Jerusalém, acontece aquele evento teofânico, fumaça, anjos, serafins, ele tem uma visão, ele vê o próprio Deus. São Paulo também teve esse encontro com Jesus no caminho para Damasco. A leitura não fala desse episódio, mas São Paulo ali, nessa passagem de hoje, recorda que ele é o último dos apóstolos, porque a ele também o Senhor apareceu e o chamou para uma missão especial. E na leitura do Evangelho, Jesus que se dirige aos discípulos, diz a eles, diz a Pedro: Pedro, avança para águas mais profundas, lançai as vossas redes.
em águas mais profundas. E eles vão obedecer. Mas vejamos que a iniciativa é de Deus. Deus chama. No entanto, supõe uma resposta do ser humano, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher dizer sim ou não. Tem todo esse ritual, esse evento teofânico no templo. E nós, bem no final lá da primeira leitura do profeta Isaías, a voz de Deus ressoa: quem vou enviar? A quem vou enviar para a missão? Ou seja, depende de Isaías dizer sim ou não. Da mesma maneira, Paulo poderia ter dito sim ou não. Pedro poderia ter obedecido ou não a ordem de Jesus. Eles dizem sim. Isaías se prontifica: me envia, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Paulo também se põe a fazer a vontade de Deus. Pedro obedece a Jesus e lança as redes. Qual que é o resultado? A pesca milagrosa. Então, primeiro Deus chama, a pessoa precisa dar uma resposta positiva a esse chamado, mas o ser humano, na sua fragilidade, na sua fraqueza, sente medo. Vejamos o que Pedro diz quando ele vê aquelas redes cheias de peixes. Senhor, ele diz a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Isaías no templo havia dito: eu vi a Deus, o que será de mim agora? Eu não sou digno, eu sou um homem de lábios impuros e pertenço a um povo de lábios impuros. E Paulo também: eu sou o menor dos apóstolos, porque eu fui um perseguidor da igreja. O medo, o recuo. Então, o chamado, aquele medo, mas ao mesmo tempo a prontidão. E falta um quarto elemento, que é a graça de Deus. São Paulo diz isso claramente: eu sou o que sou pela graça de Deus. É pela graça de Deus que eu me tornei apóstolo. Isaías: eu sou um homem de lábios impuros. Olha, o serafim vai lá, pega uma brasinha, tinha sempre umas brasinhas queimando incenso o tempo todo diante do altar do templo. O tempo todo o incenso é aquelas sementinhas, né, de plantas, aquelas misturas, e você joga incenso na brasa e sai aquela fumacinha perfumada. Então é um símbolo de louvor a Deus. Então o anjo pega uma brasinha ali daquele local, daquele recipiente onde ficava se queimando o incenso, coloca na boca de Isaías. Claro que é tudo simbólico, né? Não vai queimar a boca de Isaías, lógico. E diz a Isaías: agora você está perdoado dos seus pecados, você foi purificado. Isaías, por ele mesmo, é um pecador, como todos nós, lábios impuros, mas o Senhor o purifica e o capacita para aquela missão. Paulo, um perseguidor dos cristãos, é acolhido, é chamado por Jesus, responde sim, e São Paulo torna-se um dos grandes apóstolos. Meu Deus, o que seria da igreja sem a obra de Paulo? Claro que tudo no fim é obra de Deus, mas o sim de Paulo culminou numa das vocações mais expressivas da história da igreja. Não é brincadeira o que esse homem fez. Tanto é que ele mereceu ser chamado de coluna da igreja ao lado do príncipe dos apóstolos. Por isso que nós temos aqui Pedro e Paulo. São as duas colunas da igreja.
Depois, meus irmãos e minhas irmãs, recordemos esse caminho e pensemos na nossa vida. Então Deus chama, nós somos limitados, nós temos medo, mas se confiamos e nos colocamos à disposição, o Senhor dá a graça e a vocação acontece. Qual é a nossa vocação fundamental? Formas de vida que também são chamadas vocações são muitas: casamento, vida sacerdotal, religiosa, vida consagrada, são formas de vida, são maneiras que as pessoas vivem a sua vocação fundamental. São aptidões, são vocações particulares, pessoais. Mas em cada forma de vida, em toda forma de vida, há uma vocação fundamental. E é isso que vai nos fazer pessoas realizadas e colaboradores para que o Espírito Santo termine em nós a obra começada. E essa vocação fundamental é amar como Jesus ama. Essa é a nossa vocação fundamental. Isaías tinha um amor profundo por Deus, por isso ele disse sim. Pedro, os demais discípulos cultivaram um amor profundo por Jesus, por isso que eles disseram sim. Eles foram capazes de largar tudo, a profissão deles, o que eles faziam. Paulo suportou inúmeros tormentos, perseguições, incompreensões, tudo que se pode imaginar, mas ele tinha um amor por Jesus fora do comum. Por isso que ele viveu a vocação dele e chegou aonde chegou. Peçamos ao Senhor, e pela intercessão dos santos apóstolos, a exemplo dos grandes profetas da Bíblia, pela intercessão de Nossa Senhora, que também disse sim a Deus, que também nós vivamos essa vocação fundamental. Não importa em qual forma de vida, mas que amemos como Jesus ama, de todo o coração, fazendo o melhor. Se somos pais, ser bons pais; se somos filhos, bons filhos; bons funcionários, bons patrões; bons cristãos, autênticos, humildes, sabendo que a obra é do Senhor e com ela nós colaboramos. Vamos permitir que o Senhor termine em nós a sua obra começada. Vamos viver a nossa vocação. Vamos ser felizes, como assim o Senhor deseja para nós. Professemos a nossa fé.